De volta com você, pare bola, tá vendo? Saí e já voltei, é rapidinho, é só o tempo de você ligar o vídeo aí, né? Então bora aqui na tela, ó. Nós temos aqui de novo uma situação de preferência aqui, onde nós temos 4 veículos. Se você prestar bastante atenção nos detalhes, você vai perceber que para o veículo verde e para o branco tem uma linha de retenção. Isso significa que esses veículos têm que parar. Olha para mim aqui, ó. Somente a linha de retenção, ela não tem o poder de mandar, de obrigar o condutor a parar. Ela delimita até onde ele tem que imobilizar o veículo em obediência ao semáforo ou à placa de parada obrigatória. Aqui não tem nem semáforo nem placa de parada. Pelo menos não está aqui visível na situação, na ilustração. Então, por si só, essa linha não obrigaria a parar, mas, infelizmente, tem Detran que não sabe disso. Então, eles colocam a linha de retenção entendendo assim, esse cara vai ter que parar. Então vamos considerar assim, sabendo que o verde tem que parar e o branco tem que parar, a gente elimina os dois e então aplica as regras de preferência. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então a preferência será daquele que vem pela direita. Pega no anti-horário. Tem alguém depois do vermelho? Tem, mas esse aqui está fora da brincadeira. Então não tira a preferência do vermelho, não. Tem alguém depois do azul? Tem, só que ele também está fora da brincadeira, então não tira a preferência do azul. E aí? E a preferência entre o azul e o vermelho? Não tem que definir preferência, eu vou falar com você por quê. Porque esses veículos estão seguindo em linha reta. E se eles estão seguindo em linha reta, eles não estão cruzando, não existe o cruzamento de fluxos. A preferência, ela será definida onde houver o cruzamento de fluxo. Nesse caso, a resposta vai ser veículos vermelhos, ou vermelho e azul, prosseguem. Mas preferência mesmo, nenhum dos dois tem, porque um não está à direita do outro. Mais um aqui, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então a preferência será daquele que vier pela direita. Anti-horário? Tem alguém depois do amarelo? Não. Então a preferência é do amarelo. Aí o pessoal fica louco. Professor, esse veículo amarelo vai entrar na frente do azul. Esse veículo amarelo vai ter que virar para a direita ou para a esquerda. Porque em frente não tem como ele seguir. Como é que esse veículo azul aqui vai parar para o amarelo passar? Isso no trânsito jamais vai acontecer. E eu concordo com você. Não é nem que jamais vai acontecer. Só que a legislação de trânsito, ela não abre exceção para esse tipo de situação. Ela diz que a preferência é de quem vem pela direita e ponto. Professor, mas vai acontecer um acidente? Não vai. Sabe por que não vai? Vou pagar esse negócio todo aqui para facilitar o nosso entendimento. Paga isso tudo aqui. É o seguinte, o motorista desse veículo amarelo, ele sabendo que a preferência é dele, ele vai chegar e vai entrar aqui de uma vez? Não vai. Por quê? Porque ele vai ficar com o pé atrás, ele vai pensar assim, o quê? O motorista daquele veículo azul não vai parar para mim, não. O motorista do veículo azul, sabendo que a preferência é do amarelo, porque ele tem que saber disso, né? Ele vai pensar assim, poxa, a preferência é do amarelo. Pela lógica do trânsito aqui, eu passaria, né? Pela prática do trânsito. Mas vai que o amarelo entra, a preferência é dele. Se colidir aqui, se bater, vamos falar o termo popular, né? Se bater, eu vou perder a razão. Quem está falando é esse aqui, ó, o motorista do veículo azul. Eu vou perder a razão lá na justiça. Então eu vou diminuir a velocidade e vou ficar de olho no amarelo. Se ele entrar, eu deixo ele ir. Se ele parar, eu vou. Olha a sacada da engenharia de tráfego. Foi fantástica. Se a engenharia de tráfego dá a preferência para aquele que, pela lógica, deveria ter, ele nunca ia parar. Na lógica, você perguntar para qualquer motorista, pela lógica aqui, esquece a lei, pela lógica, quem deve passar primeiro? Vão falar, é o azul. E aí, meu amigo, a engenharia de tráfego foi e tirou a preferência desse que tem a lógica. Porque aí ele obriga todo mundo a diminuir a velocidade. O azul chega devagar porque sabe que a preferência é do amarelo. E o amarelo chega devagar porque suspeita que o azul pode não saber disso e não parar. Qual que é o resultado final? Todo mundo diminui a velocidade, o índice de acidente vai lá embaixo. Agora pega e dá preferência para esse azul para você ver. O dia que o amarelo bobear e entrar aqui na frente vai ser aquele batidaço, né? Bum! E com um problema. A colisão desse veículo que vem pela esquerda, que é o azul, ela acontece na porta do motorista do veículo amarelo. O contrário não. Imagina que esse veículo azul entre na frente e o amarelo vai colidir com ele. Vai colidir na porta do carona. Ah, professor, mas costuma ter gente no carona também. Costuma é uma coisa. Agora, do lado do motorista sempre vai ter um. Confere? Por enquanto a gente ainda não tem carro autônomo aqui no Brasil, né? Se você olhar na tela aqui comigo, você ainda vai entender outros motivos da engenharia de tráfego tirar a preferência absoluta, que seria daquele que pela lógica deveria ir. Vou te dar mais um exemplo. Esse motorista do veículo azul,
ele só vai conseguir ter uma visão dessa via aqui quando ele chegar bem cá na frente. Quer ver? Onde ele está aqui, ó, ele vai olhar aqui e não vai conseguir ter uma visão dessa via. Vê aqui, se tiver um veículo amarelo aqui assim, ele já vê, ó, tá lá no campo de visão dele. Mas e daqui para trás? Ele não vê. Já o motorista do veículo amarelo, ele tem uma visão muito mais ampla da situação, muito mais ampla. Então tem essa questão também, a questão da amplitude de visibilidade. E outros fatores que não vem ao caso aqui, porque a gente não está estudando engenharia de tráfego, a gente está estudando aqui a legislação de trânsito. E a legislação de trânsito diz que se não tiver rodovia nem rotatória, a preferência vai ser do que vier pela direita. E nesse caso aqui é o amarelo e ponto. Se você marcar que é do azul, vai jogar um ponto no lixo, você não vai fazer isso, né? Continuando. Aqui, nessa ilustração número 13, entra uma outra regra. Essa regra que a gente vai aplicar aqui, ela não é regra de preferência. Ela é uma regra de mudança de direção, que a gente vai estudar daqui a pouco. A regra de mudança de direção, ela fala que o veículo que vai mudar de direção deve ceder passagem quando o veículo que vem de lá para cá estiver no sentido contrário pela mesma via de onde você vai sair. Então, olha aqui para a situação. Ó. Esse veículo branco vai mudar de direção? Vai. Ele é obrigado a parar para quem vem aqui pela esquerda? Não. Ele é obrigado a parar para quem vem em sentido contrário? Sim. Na mesma via de onde ele vai sair. Esse veículo branco e esse veículo verde estão na mesma via. Então, o Código de Trânsito Brasileiro diz que, nesse caso, o veículo que vai mudar a direção deve esperar aquilo que vem em sentido contrário pela mesma via. Se for na via transversal, não conta não, tá, gente? Que é diferente do que aconteceu aqui. Ó. Aqui é via transversal. Tá? Então, o que vai mudar a direção tem que parar, não. É só aqui, quando for na mesma via. E deve aguardar também ciclistas e pedestres que estejam querendo fazer a travessia, de lá para cá ou daqui para lá. Tem ciclista ou pedestre atravessando aqui? Sim. Então esse veículo branco tem que esperar esse ciclista e pedestre aqui também. Essa é a única situação de mudança de direção em que o veículo vai mudar de direção tem que esperar. Agora, para definir preferência, não existe essa regra não, tá? Então aqui, ó, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Tem alguém à direita de alguém? Olha para o desenho aqui e me fala se tem alguém à direita de alguém. Tem ou não? Não tem ninguém à direita de ninguém. Tá um de frente para o outro. Então não tem como aplicar a regra de preferência. Nesse caso, vai aplicar a regra de mudança de direção. E a regra de mudança de direção diz que quem vai mudar de direção tem que esperar quem vem em sentido contrário pela mesma via onde você está transitando. Lembra dos pedestres e dos ciclistas também, gente. Tem que lembrar disso aí também. O verde vai passar e o branco vai esperar. Mais uma. Agora é para complicar de vez, né? Os dois estão mudando de direção. Um está de frente para o outro. Não tem como definir aqui regra da direita. Então não tem como aplicar preferência. E nesse caso, nem pela regra de mudança de direção vai ter como aplicar. Aí, meu querido, é aquele que chegar primeiro, dá um sinal lá pelo outro. Isso aqui a legislação de trânsito não define. Esse tipo de situação não tem definição de preferência pela legislação de trânsito. Aqui, tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos usar o sentido anti-horário para ver quem está à direita. Saindo do vermelho, tem alguém depois do vermelho? Tem. O azul, então o vermelho perdeu. Como só tem o azul, a preferência é dele. Mais uma. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Então vamos usar o anti-horário. Tem alguém depois do branco? Tem o amarelo. Então o branco para, o vermelho vira na frente, para a direita ou para a esquerda. Gente, eu sei que isso aqui pode parecer absurdo, que no trânsito pode até nem ser aplicável. Eu concordo que não é aplicável, tá? Mas o sonho de quem inventou isso, né, lá na engenharia de tráfego, é fazer com que os dois diminuam a velocidade. O branco diminui porque sabe que a preferência é do amarelo. O branco diminui porque sabe que a preferência é do amarelo. E o amarelo diminui porque fica com medo do branco não parar. No final, todo mundo diminui a velocidade e a coisa funciona do jeito que deveria. Mais uma. Dois mudando de direção. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Tem alguém à direita de alguém? Não. Não tem ninguém à direita de ninguém. Está um de frente para o outro. Os dois vão mudar de direção. O que a regra diz? Quem vai mudar de direção tem que esperar quem vem em sentido contrário. Todos os dois. Aí fica um esbarrado no outro. Aqui não tem como aplicar preferência. Tá? Nem rodovia, nem rotatória, nem direita. E nem a regra de mudança de direção. E aí? O pessoal costuma dar preferência, não é nem preferência, vou até corrigir aqui, não é preferência. O pessoal costuma deixar passar primeiro aquele que vai fazer a menor manobra. Esse aqui, o azul. Perceba que o amarelo, ele depende de quem vem em sentido contrário
e depende também dessa faixa aqui, né? Porque se tiver algum veículo vindo aqui, para virar à esquerda aqui, ó, o amarelo depende desse aqui também. Já o azul não, o azul só depende dele, ele chega e vira, não depende de ninguém, porque ninguém vai entrar aqui na frente dele, não tem como. Então, como o amarelo depende de outros fluxos, ele, no caso aqui, vai esperar o azul. Mas isso é uma dedução minha, tá, gente? Minha não. Isso é padrão do trânsito. Como a legislação de trânsito não traz definição para isso aqui, pela prática do dia a dia, aquele motorista que faz a menor manobra acaba entrando. Porque ele depende de menos paralisação ali dos fluxos para ele conseguir entrar. Pela lógica, pela prática, pelo andamento do trânsito, ele vai acabar entrando primeiro o azul por questão de circunstância mesmo, circunstancial. Você vai ver que quando isso aqui acontecer no trânsito, o amarelo acaba tendo que ficar esperando um ou outro e não consegue entrar. O azul não, ele já chega e entra. Então, pela prática, pela circunstância do trânsito, ele acaba conseguindo fazer essa manobra primeiro. Mas, repito, não tem definição pela norma. O Código de Trânsito Brasileiro não estabelece norma para essa situação. Mais uma. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Não. Sentido anti-horário? Tem o veículo vermelho. Então o branco perdeu. Como só tem o vermelho, preferência dele. Mais uma. Essa aqui é fácil, né, gente? Quem está circulando a rotatória tem a preferência. Porque aí entra na segunda regra. Tem rodovia? Não. Tem rotatória? Tem. Quem está circulando a rotatória tem a preferência. O azul dançou. Mais uma? Finalmente apareceu um aí com rodovia. Tá vendo que tá escrito rodovia aqui, ó? Rodovia. Pois é. Se caiu o desenho na sua prova, tem que ter escrito rodovia. Pode até parecer uma rodovia, mas se não tiver escrito, não é rodovia, tá, gente? Tem que estar escrito. Tá escrito rodovia? Tá. Então você sabe que aquilo ali é uma rodovia. O veículo que está circulando pela rodovia tem a preferência. Essa é a regra número 1, né? Prioridades no trânsito. Bom, agora há pouco caiu uma situaçãozinha aqui de uma ambulância que estava passando com situação de emergência lá, de urgência. E aí você acabou dando a preferência para ela, né? Ela não tem preferência, ela tem prioridade. E é o que a gente vai ver aqui agora. É só ambulância? Não. Tem outros veículos que têm prioridade. E a gente vai conhecer aqui agora. As prioridades no trânsito, elas são aplicáveis em alguns casos. Bora ver. Ó. A primeira prioridade é para aqueles veículos precedidos de batedores. Batedores, vamos falar o que é batedores. São esses veículozinhos que vêm abrindo caminho para um outro passar. Normalmente quando você vê uma celebridade, o Papa, o Presidente da República, vai umas motos na frente, né, com um giroflex ligado ali, abrindo caminho. Aqueles veículos ali que são os batedores, são os que abrem caminho para o outro passar. Agora, tá vendo esse termo aqui, ó, precedido? Precedido é o contrário de seguido. Seguido. Se eu disser que tem alguém te seguindo, você entende facilmente. Você pensa, tem alguém vindo atrás de mim aí. Se eu falar que tem alguém te precedendo, é porque vai alguém à sua frente. E é exatamente isso que os batedores fazem. Eles vão na frente, ó, precedendo o veículo que tem a prioridade. Esse veículo aqui, ó, esse carro azulzinho, perceba que tem uma placa de parada obrigatória para ele, tem uma linha de retenção no chão. Tudo indica que ele deveria parar, mas ele não vai parar porque ele tem prioridade de livre passagem. Então vem os batedores na frente, vocês vão perceber que aqui tem uma moto. Essa moto aqui segurou esse carrinho verde. Lá tem outra moto, aquela moto lá segurou aquele carrinho vermelho. E na frente aqui veio outro abrindo o caminho. E ainda tem um atrás impedindo que outros veículos venham seguindo aqui esse veículo precedido de batedor que tem livre passagem. Ele pode parar e estacionar onde ele quiser? Não, ele tem livre passagem. É isso aqui. O segundo caso aqui de prioridade no trânsito são os veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Que veículos são esses, hein? Pode ser que faz manutenção de rede de esgoto, rede fluvial. Pode ser que faz manutenção de internet, telefonia móvel, coleta de lixo, repavimentação de via da pista. Qualquer veículo que esteja prestando serviço de utilidade pública que atenda ao interesse da coletividade. Esses veículos, eles têm livre parada e estacionamento. Eles têm livre passagem, igual os batedores lá em cima? Não, eles não podem avançar o sinal vermelho, eles têm que esperar a vez dele para poder atravessar no cruzamento. Mas falou que é parar ou estacionar, eles podem fazer isso em qualquer lugar. Normalmente,
onde seria exclusivo para outros tipos de veículo, por exemplo, vaga de idoso, vaga de ambulância, vaga de polícia, no meio da rua, em cima de calçada, em cima de praça, dentro do cruzamento, não interessa. Eles podem parar e estacionar para prestar ali o serviço. Obviamente que se essa imobilização vier prejudicar o fluxo ou colocar em risco a segurança do trânsito, eles precisam sinalizar. E é isso que ele fez aqui. Ele colocou os conezinhos, tá vendo, atrás, colocou os cavaletes lá na frente. Problema nenhum. E existe um terceiro caso, que são aqueles veículos que prestam serviço de urgência, policiamento ostensivo, então aqueles de ordem pública. Professor, dá alguns exemplos de veículos assim. Tem vários aqui embaixo, ó. Bombeiro, ambulância, viatura policial, veículo de fiscalização, defesa civil, carceragem, até aqueles veículos que transportam presos, olha com a carceragem. Todos eles aqui entram nesse urgência, policiamento ostensivo ou ordem pública. Esses veículos, eles têm livre passagem, parada e estacionamento. Enquanto os batedores só tinham livre passagem, e enquanto os prestadores de serviço de utilidade pública só tinham parada e estacionamento, esses aqui embaixo têm tudo, passagem, parada e estacionamento. A livre circulação e parada se dará somente quando na efetiva prestação de serviço de urgência, identificado por dispositivo de sinalização sonora e luminosa. O sonora é a sirene, né, gente? E o luminosa é o giroflex. Isso que estão vendo aqui piscando na sua tela. Esse luminosa, recentemente ele teve uma alteração, agora permitindo, na verdade ele tirou aquele vermelho, tinha a palavra vermelha. A luz vermelha intermitente, não tem isso mais no código. Só fala que tem iluminação intermitente, só isso, não fala cor. E o Conselho Nacional de Trânsito é que regulamenta que cor que é utilizada. Hoje, na atual normativa do Conselho Nacional de Trânsito, essa luz intermitente pode ser na cor azul ou vermelha. Em alguns casos até amarela, que são no caso de guinchos e outros veículos aí. Então, beleza, eles são identificados aqui, ótimo, então eles vão ter essa prerrogativa aqui de circulação e parada. Eles precisam ligar esse dispositivo, tá, gente? Se o condutor desse veículo tiver em prestação de serviço de urgência e não acionar o dispositivo luminoso aqui, ele incide em infração média, média, 4 pontos, está lá no artigo 222. Veja bem, se eu dirijo uma ambulância, uma viatura policial, não estou em prestação de serviço de urgência nem nada, não preciso ligar o dispositivo luminoso. Agora, se eu estou fazendo a prestação de serviço de urgência, eu tenho que ligar o dispositivo luminoso. E o dispositivo sonoro, eu sou obrigado, professor? Sim, se você precisar de brevidade no atendimento. O que é brevidade no atendimento? Avançar um sinal vermelho, exceder a velocidade, ter a prioridade ali no cruzamento. Às vezes o veículo que tinha preferência acaba tendo que esperar você porque você está ali com o dispositivo sonoro ligado. Entenda isso. Somente o dispositivo luminoso indica que você está prestando serviço de urgência, mas não demonstra que você precisa de brevidade no atendimento. Não, mas você está fazendo ali, está levando o paciente lá para o hospital, a vítima lá, seja o que for, ou às vezes até a própria viatura está ali com o dispositivo acionado, fazendo policiamento ostensivo, só com o luminoso acionado, mas não depende de brevidade. Agora, na hora que essa viatura ou essa ambulância precisar de pressa, rapidez, aí ela tem que ligar o sinal sonoro também, sacou? Então, tem os dois. O luminoso é obrigatório sempre que estiver usando ou fazendo serviço de urgência. E o sonoro só vai ser obrigatório se precisar de rapidez, agilidade, para poder avançar um sinal vermelho, para poder exceder velocidade e por aí vai. Para o livre estacionamento, é obrigatório acionar o dispositivo de iluminação intermitente, sendo dispensado o sonoro. Presta atenção nesse finalzinho aqui, ó, dispensado o sonoro. Na verdade, o sonoro ele só vai ser obrigatório quando precisar de brevidade no atendimento, eu já falei, né? Agora imagina, bombeiro, ele está indo socorrer uma vítima que está lá na pista lá. Na hora que ele está indo, ele tem que ligar o dispositivo sonoro, luminoso, porque ele está em situação de urgência. E ele tem que ligar o sonoro, porque ele precisa chegar rápido, ele está com pressa, que é para o pessoal sair da frente, então ele sai gritando. Na hora que ele chegar lá, ele vai estacionar lá para poder prestar o socorro à vítima, que está na pista ali, coisa e tal. Ele precisa deixar aquela sirene gritando na cabeça dos outros? Não, né, gente? Ele vai desligar aquilo e vai manter só o sinal luminoso acionado. A mesma coisa uma viatura policial. A viatura policial ela pode estacionar em cima da calçada? Pode. Se precisar de fazer a fiscalização do trânsito ali, ou mesmo vigiar o centro da cidade, ou locais, pontos estratégicos que a PM vigia, ela precisa manter o dispositivo sonoro ligado, gritando na cabeça dos outros? Nem pode. Nem pode. Ela vai manter só o dispositivo luminoso acionado. Por isso que está aqui, ó, para o livre estacionamento,
é obrigatório acionar o dispositivo luminoso. O sonoro é dispensado. E aqui a gente vai ver como é que as pessoas, os demais usuários da via devem se comportar quando perceberem a aproximação de um veículo em situação de urgência. Está aqui, veículo em situação de urgência, dispositivo luminoso e sonoro acionado. Você que está no veículo aqui na frente tem o dever, a obrigação de fazer isso. Ó. Condutores, ir para a direita. Foi o que ele fez, né? Olha o movimento aqui da setinha, ó. Ele foi para a direita. Quando fala direita, é para a faixa à direita, qualquer uma delas. Deixando livre a passagem pela esquerda. Preste muita atenção nisso, porque o Detran inverte isso, tá? Ele fala assim, quando você perceber a aproximação do veículo em situação de urgência, deixe livre a passagem pela direita. Não é. Você tem que deixar livre a passagem pela esquerda. Do jeito aqui no desenho, ó. A ambulância, o veículo em situação de urgência, ele quer essa faixa aqui, ó, que é a da esquerda livre. Essa aqui é a faixa da direita e essa aqui é a faixa do meio, a central. Ele quer a faixa da esquerda livre, a esquerda. Essa aqui você tem que liberar para ele. Parece que os motoristas não sabem disso não, né? Você já reparou quando no trânsito acontece de um veículo desse se aproximar, um veículo em situação de emergência? Tem gente que encosta para a esquerda, tem gente que encosta para a direita. Quando você encosta para a esquerda, você arrebenta o motorista da ambulância. Porque você tinha que encostar para a direita, vai pressionando todo mundo ali para a direita e deixa a esquerda livre. A esquerda livre. Só que o pessoal parece que não sabe disso, aí joga para um lado, para o outro e complica. Então já sabe, gente, vai para a direita, deixa livre a passagem pela esquerda. E os pedestres, o que os pedestres têm que fazer? Aguardar na calçada até que o veículo passe pelo local, para depois, então, ele, se porventura precisar de fazer uma travessia ou coisa do tipo, ainda que seja na faixa pedestre. Tá? E lembrando, gente, que deixar de dar passagem para esses veículos em situação de urgência é infração gravíssima. 7 pontos. Deixar de dar passagem é infração gravíssima. Deixa eu colocar aqui pertinho do lugar certo aqui. Peraí. Esse aqui, ó, esse veículo branco é que tem que dar passagem. E deixar de dar passagem, ele comete infração gravíssima. E tem uns espertinhos que aproveita que a ambulância passou ali, o carro da polícia, seja lá o bombeiro, né? E vai atrás seguindo, porque sabe que o veículo ali, em situação de urgência, vai abrindo caminho e vai atrás seguindo. Seguir o veículo nessas condições, gente, é infração de trânsito grave, tá? Não pode. Seguir veículo que tem situação de urgência, aproveitando que está abrindo o caminho e vai acelerando atrás, é infração grave. E agora, só para a gente matar de vez essa diferença entre preferência e prioridade, lembrando, gente, preferência são a das três regrinhas, rodovia, rotatória e direita. Prioridade é o que a gente acabou de ver aqui no slide anterior. É o precedido de batedor, que tem livre passagem. É o prestador de serviço de utilidade pública, que tem livre parada e estacionamento. E é aquele de urgência, policiamento ostensivo ou ordem pública, que tem livre tudo. Vamos aprender a separar um do outro. Deixa eu ver aqui, ó. Preferência é diferente. Isso aqui é um sinal de igual, não é? Quando tem um igual cortado, representa diferente. Preferência é diferente de prioridade. Você precisa saber disso e precisa ficar atento quanto a isso na hora da sua prova. A preferência são 3. Rodovia, rotatória e direita, ponto final. Acabou ali. Já a prioridade, aí vai ser veículo de socorro de incêndio, salvamento, polícia, fiscalização, operação de trânsito, ambulância, os batedores e os prestadores de serviço de utilidade pública. Eu deixei isso aqui em verdinho, talvez você possa ficar em dúvida. Por que esse último aqui ficou em verdinho? Porque, na verdade, ele não chega a ser uma prioridade. Ele não tem uma prioridade, ele tem uma prerrogativa que dá a ele o poder de estacionar e parar onde ele precisar de prestar o serviço. Vai falar, veículo de serviço de utilidade pública não tem prioridade, não. Se for olhar o pé da letra mesmo, não tem. Ele tem prerrogativa para parar e estacionar onde precisar. Mas, como o Detran não sabe disso e coloca como prioridade, então entra como prioridade aqui para todo mundo. E vamos agora falar de conversões, né? Uma conversão é mudar de direção. E a gente começa aqui falando de mudar a direção à direita. Eu quero virar à direita. É o que o carrinho aqui está fazendo, ó. Ele está entrando à direita, está virando à direita. Para virar à direita, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do bordo direito da via e executar a manobra no menor espaço possível. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. O tempo todo a lei fala de possível. Possível. Professor, se eu chegar muito para a direita, eu passo em cima do meio-fio. É porque você foi além do possível. Você tem que considerar, obviamente, a circunstância. Se você passou em cima do meio-fio aqui, porque você chegou mais do que o possível, né, meu querido? Então, a primeira coisa, o tempo todo fala possível. Menor espaço possível
chegar o máximo para a direita possível. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu estou destacando aqui para você, ó. Direita, direita. Prestou atenção nessas duas palavrinhas? Agora olha para mim aqui. Existe um macete básico que vai ajudar você a resolver 90% das situações que envolverem aqui questões de conversão à direita ou esquerda. O veículo sempre tem que se posicionar do lado que ele quer virar. Se eu quero virar para a direita, eu posso ficar no meio da pista? Não. Eu posso ficar à esquerda? Não. Eu tenho que ficar à direita. Sacou? Se eu quero virar à esquerda, eu tenho que me posicionar à esquerda. Eu sei que às vezes se eu chegar para a esquerda demais, eu vou para a contramão. Então vai depender de cada caso. A gente vai ver isso no slide seguinte. Mas eu quero que você guarde isso. Tem questão de prova, cara, que eu bato o olho lá, eu já chego eliminando a alternativa A, eliminando a alternativa B, porque está muito na cara. Fala assim, para conversão à direita, o condutor deve manter o veículo à esquerda da pista, colado no bordo esquerdo. Você vai virar para a direita e tem que colar à direita. Da esquerda lá, uma coisa confronta a outra. Já elimina a alternativa. Então guarde isso. A primeira coisa que o condutor vai fazer no trânsito, quando ele quiser mudar de direção, é deslocar para o lado que ele quer virar. Se ele vai virar para a direita, ele desloca para a direita. Se ele vai virar para a esquerda, ele desloca para a esquerda. Você deixar de posicionar corretamente para o lado que você vai virar é infração de trânsito média, tá? 4 pontos, está lá no artigo 197 do CTB. Artigo 197, se você quiser consultar lá. Vamos lá, agora conversão à esquerda. A conversão à direita, que nós vimos agora há pouco, é simples demais. É isso aqui, acabou, não tem trelelê. A esquerda tem 3 formas de fazer conversão à esquerda. Vamos começar, ó. Para virar à esquerda, o condutor deve fazer o quê? Aproximar da esquerda, né? Já aprendemos isso. Só que tem via que é de sentido duplo e tem via que é de sentido único. E dependendo do tipo de via, você vai posicionar de uma determinada maneira. Bom, nós já aprendemos que se eu quero virar para a esquerda, eu tenho que chegar o máximo que eu puder para a esquerda. Imagine numa via de sentido duplo. Numa via de sentido duplo, o trânsito vai e o trânsito vem. Se eu chegar esse carro vermelho aqui mais para a esquerda, vamos supor que eu chegue ele até aqui, ó. Ou ainda que eu não chegue ele até aqui, vamos supor que eu chegue ele um pouco mais para a esquerda, que eu comece a passar em cima dessa linha amarela aqui. O que vai acontecer? Eu estarei transitando com parte do meu veículo, ou todo ele, na contramão. Então, sabendo, gente, que tem sentido duplo, o máximo que eu consigo chegar para a esquerda sem atingir a contramão, eu tenho que chegar, que é junto à linha divisória da pista, ou eixo da pista. Porque se você for ler no Código de Trânsito Brasileiro, vai estar escrito assim, aproxime-se do eixo da pista, ou linha divisória quando houver. Porque a gente sabe que tem pista que não tem a linha divisória pintada ali. E aí? Então, quando houver a linha divisória, você já sabe, aproxima dela ali. Não tem a linha divisória? O código fala o eixo da pista. O que é eixo? Eixo é o meio, centro da via. Se tem sentido duplo, tem contramão. Se tem contramão, o máximo que você pode chegar para a esquerda é até o eixo da via ou junto à linha divisória. Agora, quando o sentido é único, o trânsito é num sentido só. Não tem contramão. Se não tem contramão e você sabe que tem que chegar o máximo que puder para a esquerda, você tem que colar lá no bordo esquerdo da pista. Se você não colar no bordo esquerdo, você não está posicionando corretamente o veículo para fazer a conversão e incide então em infração lá do artigo 197, que é a infração média. Não tem nada que atrapalha mais o trânsito. Aliás, tem. Eu estou exagerando aqui um pouquinho. Tem coisa que atrapalha mais. Mas se tem uma coisa que atrapalha muito o trânsito, é o camarada que vai virar para a esquerda e fica com o carro cá do lado direito. Quer ver? Ó, imagina aqui comigo, onde está o sentido único. Imagina que esse veículo amarelo, se ele estivesse aqui, ó, ele está aqui no meio aqui, ó. E ele quer virar para a esquerda. Eu estou aqui atrás dele, querendo seguir em frente. E não consigo. O miserável está aqui no meio, aqui parado, esperando o trânsito liberar, e eu que quero seguir em frente, sou obrigado a ficar parado atrás dele. Se ele tivesse chegado o carro dele para a esquerda, bonitinho, do jeito que ele precisa fazer, ele não ia atrapalhar quem quer seguir em frente. Ele não ia atrapalhar quem quer virar à direita. Entendeu? Então tem que posicionar corretamente. Se for sentido duplo, você chega ao máximo que você puder para a esquerda, que é junto à linha divisória. Se for sentido único, o máximo é junto ao bordo esquerdo da via. Gente, a via que você vai entrar, ela é de mão dupla? Se ela for de mão dupla, ela tem mão e contramão. Então, nesse caso, você tem que fazer a conversão lá na sua mão de direção. Agora, se ela for de mão única, igual aqui, ó, ela é de mão única. Você pode virar tanto aqui
quanto lá. Tem gente, tem uns mitos antigos que instrutores usam, até examinadores, que fala que toda vez que eu fazer a conversão esquerda, que tem que fazer um L, que tem que ir lá na frente e virar. Gente, se você for lá na frente para virar, você vai depender do fluxo dessa faixa aqui. Você está cruzando uma faixa de trânsito inteira para poder pegar o lado de lá. Se tiver livre, tudo bem, você pode sair do lado de lá. Agora, se não tiver, você não precisa ficar esperando o trânsito não, meu amigo. Você pode chegar e virar no cantinho aqui que não tem problema nenhum. Tá? Se você é desses instrutores antigão aí que ensina que tem que ir lá na frente, mesmo quando a via for de mão única, saiba que você está ensinando errado, tá? Essa via que você vai entrar é de mão única, você pode entrar tanto na faixa da esquerda quanto na faixa da direita. E como é que eu sei que ela é mão única, gente? Pela cor da faixa, né? Acho que é a 300ª vez que a gente fala isso aqui. Faixa, linha divisória. Cor da faixa não, o nome disso aqui não é faixa, o nome disso aqui é linha. A linha divisória é branca, eu sei que é sentido único. A linha divisória é amarela, eu sei que é sentido duplo. Então, se você vai virar lá na frente ou na faixa daqui, depende da mão de direção. Se é mão dupla, você tem que virar lá na frente, que é para pegar sua mão direcional. Se é sentido único, você pode virar tanto na faixa da esquerda quanto na da direita lá. O que vai perguntar na sua prova do Detran é a posição do veículo antes da manobra. É isso que você tem que prestar atenção, tá bom? Beleza, aprendemos isso aqui e agora vem aquela passada de régua, né? É o Código de Trânsito Brasileiro trazendo aquelas exceções. Olha para mim aqui. Eu falei que se você vai virar para a esquerda, tem que chegar para a esquerda. Se você vai virar para a direita, tem que chegar para a direita. Agora, quando a via tiver acostamento, aí isso muda. Tem acostamento na via? Muda tudo. Então, bora ver. Via com acostamento. Está aqui o acostamento, aqui, escrito aqui, ó, acostamento. Esse veículo amarelo, ele quer entrar aqui, ó. Ele quer entrar nessa via aqui, ó. Ele pode chegar pelo meio da pista que ia entrar? Não, porque tem acostamento. Quando tiver acostamento, ele tem que ir para o acostamento e aguardar o trânsito. E acostamento da direita, tá, gente? É óbvio, né? É claro. Então, você vai dar seta para a direita e vai encostar aqui. Vai imobilizar o seu veículo aqui no acostamento, esperar o trânsito no sentido contrário liberar. Quando o trânsito liberar, aí você vai dar seta para a esquerda e vai fazer a sua manobra lá, pegando a mão de direção da via onde você vai entrar. Um erro, um equívoco muito comum que tanto instrutores como examinadores cometem, inclusive o Detran acaba incidindo nesse erro também, é dizer que essa é a maneira de fazer conversão à esquerda em rodovia. Não é. Essa é a maneira de fazer conversão à esquerda em via com acostamento. Pode ser dentro do perímetro urbano. Não é rodovia, mas se tem acostamento, tem que fazer desse jeito. Agora, pode ser uma rodovia. Se não tiver acostamento, você não vai para o acostamento. Você vai ficar no meio da pista. Olha para mim aqui, gente. Eu sei que tem instrutor que vai agarrar nisso aí. Se tiver dúvida, me chama que a gente conversa. Se tem acostamento, vai para o acostamento. Não importa se é rodovia, se é via de trânsito rápido, o que é. Tem acostamento? Tem que ir para o acostamento. Não tem acostamento? Como é que você vai para o acostamento? Não tem como. Ah, mas eu peço ao aluno para espremer ali no cantinho da direita. Está errado. Pela legislação de trânsito, está errado. Porque a legislação ela fala que se tiver acostamento, você vai para o acostamento da direita. Se não tiver acostamento, pode ser uma rodovia. Você tem que ficar no centro da pista, junto à linha divisória, esperando o sentido contrário liberar, para depois entrar. Professor, mas é perigoso, eu vou parar no meio de uma rodovia? Realmente. Se for perigoso, olha aqui para a tela. Ó. Essa linha divisória aqui não vai ser pontilhada, ela vai ser contínua. Quer dizer que você não pode entrar ali. Não pode. Você vai ter que prosseguir lá na frente. A hora que você achar um lugar seguro, você vai fazer um retorno. E aí, vindo de lá para cá, você vai pegar e vai entrar à direita. Então, guarde isso. Inclusive vocês aí do Detran, galera aí do Detran. Para de ficar falando que conversão à esquerda em rodovia tem que ir para a direita. Não. Tem que ir para o acostamento. Se tiver acostamento, sim, aí vai para o acostamento. Se não tiver acostamento, não tem que ir para a direita, não. É centro da pista e faz a conversão naturalmente, igual nós já vimos aqui nas ilustrações anteriores. Manobra de retorno. Qual que é a diferença do retorno para mudança de direção? Porque a mudança de direção é virar para a direita ou esquerda. O retorno é voltar. Bora ver? A gente consegue fazer retorno, ó, em áreas apropriadas. Ó. Aqui tem uma rotatória. Esse veículo azul, se ele quiser continuar circulando a rotatória aqui, ó, ele vai fazer o retorno e vai voltar de onde ele veio. Então tá aqui. O retorno deverá ser executado em locais apropriados. Quais são os locais? Trevo, canteiro central, que às vezes o canteiro central tem aquela interrupção no meio e você faz o retorno ali. Em rotatórias, contornando praças, pegando viadutos, aí você faz o viaduto ali, passa por cima da pista onde você estava, voltou no sentido contrário. São locais apropriados para fazer retorno. Contudo, onde não houver locais apropriados, o retorno poderá ser feito utilizando as áreas de interseção. O que é área de interseção? É cruzamento.
É o cruzamento aqui, ó. Esse veículo vermelho chegou e fez o famoso balão. Se você olhar aqui o desenho dele, representa um desenho de um balão, ó. Cara, mas pode fazer essa manobra aí? Pode, desde que ofereça condições de segurança e não prejudique a fluidez. Eu lembro um dia, cara, eu fiz uma manobra dessa no centro de uma cidade, onde não é a cidade onde eu moro. Aí beleza, eu fiz a manobra, o retorno ali, bacaninha, dentro do cruzamento, direitinho, não atrapalhou ninguém, não botou ninguém em risco. Depois, eu parei, tá, horas depois, coincidência isso. Eu parei no estacionamento, estava almoçando, estava escutando o cara criticando. Falei, cara, você não sabe o que eu vi hoje? Eu vi um cara fazendo um balão dentro daquele cruzamento lá. Se não ofereceu risco para ninguém. Eu esperei bonitinho, estava livre. Eu cheguei e fiz tranquilamente. Pode, é permitido. Tá? Inclusive, isso aqui é uma manobra que é pedida na hora do exame prático de direção. Ah, e lembrando, esqueci de falar aqui, executar manobra de retorno em local proibido é uma infração gravíssima, não pode. Cuidado com isso. Passagem e ultrapassagem. Qual que é a diferença de passagem para ultrapassagem, hein? A passagem é quando você avança à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Nós temos aqui uma faixa e lá outra faixa. Esse caminhão estava transitando na faixa da direita, que é o lugar dele. O outro veículo azul estava transitando na faixa da esquerda, problema nenhum. Esse veículo azul, por estar em maior velocidade, ele estava aqui, vamos botar aqui, a 100 por hora. 100 km por hora. Enquanto o caminhão estava a 70 km por hora, então o azul avançou, foi embora. Se você prestar atenção, você vai ver que a seta do veículo azul está ligada. Ele não precisa ligar essa seta para fazer uma passagem, não precisa. Ele precisa ligar a seta quando ele vai mudar de faixa, né? Como na passagem não existe mudança de faixa, então ele não precisa ligar a seta. Agora aqui já é outro caso, ó. A ultrapassagem é avançar à frente de outro veículo, mudando de faixa. E após efetivada a manobra, tem que retornar à faixa de origem. Significa que esse veículo amarelo, ele deu seta e mudou para a faixa da esquerda. Ele vai acelerar. Se ele permanecer na faixa da esquerda, não é uma ultrapassagem. Não é. Aí é só uma transposição de faixa. Ele mudou para a faixa da esquerda e ficou lá. Para caracterizar a ultrapassagem, ele tem que retornar à faixa de origem. Normalmente, num caso desse aqui, não vai acontecer a ultrapassagem. Por que eu digo isso? Porque a linha divisória é branca. Se a linha divisória é branca, o fluxo é num sentido só, tanto de um lado quanto do outro, só vai carro. Aí esse veículo amarelo, você acha mesmo que o motorista vai vir para a faixa da esquerda e depois voltar para a direita? Pode até ser que sim, mas dificilmente. Na prática mesmo, ele vai ficar aqui à esquerda. Se ele voltar para a direita, aí é ultrapassagem. Se ele não voltar, aí chama-se transposição ou mudança de faixa. Lembre-se disso, hein? A passagem é quando você avança à frente de outro veículo sem mudar de faixa de trânsito. Você vinha naquela faixa, permaneceu ali, como você estava mais rápido, você passou, foi embora. Já a ultrapassagem tem que mudar de faixa, indo e voltando para a faixa de origem. Ultrapassagem. Ultrapassagens devem ser feitas pelo lado esquerdo da via, todo mundo sabe disso, mas existe uma exceção. É permitido ultrapassar pela direita quando o veículo da frente indicar que vai entrar para a esquerda. É o caso que está aqui, ó. Nós temos um veículo número 1 que ligou a seta indicando que vai entrar nesse posto de combustíveis aqui. O veículo 2 pode ultrapassar pela direita. Ele joga para a direita, acelera e depois volta para a faixa de origem. Então ele fez uma ultrapassagem pela direita, esse 2 aqui. Permitida? Nesse caso, sim, porque o veículo da frente indicou que vai entrar para a esquerda. Então, gente, isso é padrãozão, tá? Ultrapassagem é pela esquerda. Se você ultrapassar pela direita, você vai ser multado. Não pode. Enquanto, nesse caso aqui, é permitido ultrapassar pela direita, porque o veículo da frente indicou, por meio de seta ou gesto convencional de braço, que vai entrar para a esquerda. Então esse 1 aqui já vem diminuindo a velocidade. Imagina isso aqui acontecendo na realidade, né, na prática. Esse 1 está vindo a 60 por hora, quando vai aproximando aqui do posto de combustível, ele já diminui para 40, 30, 20, que é para ele entrar devagarinho. Imagina esse 2 aqui. Se ele ficar atrás aqui, ele vai parar não, né? Vai diminuir o fluxo todo dessa faixa de trânsito. Então ele pode ultrapassar pela direita, não tem problema. Deixa eu dar uma pausa aqui, a gente já volta, continuando falando aí sobre as ultrapassagens. Vê algumas infrações aí de ultrapassagens que são muito comuns e são bem pesadas essas punições, hein? Nos vemos já.